Sejam muito bem-vindas nesse segundo vídeo dessa série que eu tô fazendo, para a gente falar sobre aspectos importantes do nosso maternar autêntico. Eu sou Ana Marques, mentora de mães, e eu acredito muito que a maternidade pode ser um caminho para o nosso despertar e para o nosso empoderamento. E eu sei que isso não é uma coisa automática de entender como que isso funciona. Por isso eu tô trazendo esses vídeos para ir aos poucos mostrando para vocês que sim, é possível ter um maternar leve. É possível encontrar empoderamento e liberdade no maternar. É possível que você tenha alegria, leveza. Mas para isso a gente precisa quebrar certos paradigmas. A gente precisa ir além do que é a maternidade comum, para que você consiga acessar a tua verdadeira essência e a partir dela exercer o teu maternar. É através de um maternar consciente e autêntico que a gente consegue leveza, que a gente consegue liberdade e que a gente consegue de fato se empoderar de nós mesmas, da nossa potência e despertar para a vida, para esse poder que existe dentro de nós. Sabe aquela história do nasce uma mãe, nasce uma culpa? Não, não é bem assim. Nasce uma mãe e essa mãe ganha um checklist. Esse checklist é o que traz a culpa materna. Quem aqui achou que depois de ser mãe ia se sentir inteira, completa, ia ter ajuda, amor, atenção? E quem aqui se deparou com julgamentos, palpites, opiniões, além de um monte de frases que começavam: ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser desse jeito. Eu tenho certeza que uma das coisas que mais nos prende e nos tira a liberdade quando a gente vira mãe são essas expectativas e essas cartilhas que a gente acha que tem que seguir. Isso vai, gente, desde as coisas mais óbvias e simples, como lista de enxoval, por exemplo. Que você vai na loja com aquela listinha, achando que você tem que ter tudo aquilo, porque alguém te falou que você tinha que ter. E no final você compra um monte de coisa que depois você nem vai usar porque o teu bebê não precisou, não gostou, enfim, porque não era para ser assim. Até coisas muito mais sérias, como por exemplo, a expectativa em relação ao tipo de parto, a como vai ser a amamentação. Tudo isso que a gente vai construindo no nosso imaginário, né, que as pessoas vão colocando pra gente como sendo o ideal da maternidade, tudo isso vai nos prendendo e vai nos trazendo um peso, uma culpa. Antes mesmo de você conseguir tomar banho direito, você já sente esse peso dessa culpa e dessas expectativas. Sei lá, se ao menos alguém ganhasse algum troféu de mãe do ano, mas não é isso. A gente acaba ficando com a culpa das expectativas não atingidas. Nasce uma mãe, não nasce uma culpa. Essa culpa só nasce depois que a gente ganha um checklist e que a gente percebe que esse checklist é inatingível. E a gente começa a se sentir culpada por não atender aquilo que a gente acha que é o ser uma boa mãe. Porque falaram pra gente que era assim. Porque todo mundo em volta acredita. E é bem sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quando nasce uma mãe, nasce esse muro de expectativas inalcançáveis que não nos permite focar na questão de fato. Para nascer uma mãe, foi preciso parir um filho. E essa criança precisa de uma mãe inteira, não em frangalhos. Agora eu te pergunto, a quem interessaria que a gente passasse a vida inteira correndo atrás de atender expectativas e cumprir checklist? A quem interessa que a gente fique ocupada, correndo atrás do rabo, nos sentindo inadequadas e jamais suficientes? A quem interessa que a maternidade nos prenda em uma série de ilusões, ao invés de nos ajudar a perceber que o maternar é, de fato, revolucionário e libertador, que nos deixa ocupadas seguindo uma lista infinita de tarefas, com as nossas mentes presas nessa carga mental que não acaba nunca.
Sabe a quem que interessa isso, gente? Ao sistema. Ai, Ana, sempre ele, de novo, lá vem. Sim, amores. Interessa ao sistema que a gente esteja anestesiada, amarrada, insuficiente, inadequada. Ao sistema interessa que a gente nunca descubra a potência que existe no maternar autêntico. Porque ao sistema interessa manter o status quo, manter as coisas como elas são. E quando a gente descobre esse maternar que desperta, as coisas não ficam como elas eram. As coisas não se mantêm como elas são. Por isso que eu falo que isso é uma grande revolução. Ao sistema, gente, interessa que a dinâmica não mude. Enquanto a gente está ocupada tentando parecer ser, tentando ser a melhor mãe que a gente pode, aquela que dá conta de tudo, aquela que tem uma carreira boa, os filhos felizes, um casamento feliz, casa impecável, os lençóis com cheiro de flor do campo. Enquanto a gente está tentando fazer tudo isso acontecer, a gente não tem tempo e nem energia para despertar, para se empoderar, para dizer chega, eu não aceito isso, eu não vou ficar nesse lugar. Agora, afinal, quem é esse sistema? E pode ficar parecendo que esse sistema do qual eu tô falando tá fora da gente, né? São os homens, o patriarcado, as empresas. Mas a questão é um pouco diferente e é mais profunda. Esses padrões e essas expectativas são colocadas de tal maneira que nós mulheres nos tornamos as nossas próprias carrascas. Quantas vezes você vê mães julgando mães porque elas não estão fazendo X ou Y? Quantas vezes a gente entra numa briga de que tem que ser assim porque essa é a verdade que eu tenho e essa verdade é absoluta com outras mães? Quantas vezes a gente tenta impor o nosso checklist, o checklist que a gente recebeu ou que a gente acha que é o certo, em outras mães? Nós nos tornamos as nossas próprias carrascas e a gente entra a serviço do sistema quando a gente faz isso. Esse sistema que quer manter o status quo. Qual é o status quo? A mãe ocupada, exausta, inadequada, cansada, nunca se sentindo suficiente. Se você volta a trabalhar com seu bebê pequeno, é porque voltou a trabalhar cedo demais. Se não volta, como que você pode largar a tua vida por causa de uma criança? Vai ficar em casa e a tua carreira? Se foi parto, mas porque eu parto, porque olha o risco que você teve, porque o teu corpo não vai mais voltar ao normal. Se foi cesárea, nossa, como você pode não respeitar o direito de nascer da tua criança a hora de nascer? Gente, a gente fica impondo verdades em cima uma das outras. Esse sistema, amores, acaba sendo nós. Ele vive através de nós, todos nós. E ele está entranhado nas nossas crenças, nessa competição entre as mulheres, nas nossas críticas a nós mesmas, no nosso olhar sobre o nosso corpo, sobre o nosso maternar, sobre outras mães. Esse sistema só quer manter as coisas como elas são. E a gente acaba reforçando o sistema toda vez que a gente aceita que algo que a gente acredita é uma verdade absoluta. A gente entra no jogo, entende? Quando a gente não se permite ver nem entender que existem diferentes realidades e que elas podem e precisam coexistir para que cada uma de nós possa expressar a sua verdade e a sua essência no seu maternar. Esse sistema que negou o feminino e continua a fazer tudo para que a gente continue cegas, desempoderadas, separadas, desconectadas, incompletas, insuficientes, ocupadas, igual uns ratinhos correndo atrás do rabo, em preencher o checklist, em cumprir etapa, em falar, fiz, deu certo, olha eu. E ter lá a fotinho de cada um dos nossos bebês com a roupinha vermelha de saída da maternidade, com o primeiro brinquedo, com a primeira rolada no chão. Enquanto mãe, gente, o status quo quer manter a gente nesse lugar, de mãos atadas, carregando a culpa de nunca ser boa o suficiente.
A questão é que a gente também foi criada por mulheres que viveram em cativeiro e que carregam em si os conceitos desse sistema enraizado. A gente também aprendeu a ser obediente. A gente aprendeu a ser boazinha, não é mesmo? Não incomoda, não reclama, fala baixo, não chama atenção. E enquanto a gente se mantém nesse lugar de agradar, de cumprir com as regras, a gente não quebra com o sistema que tanto nos oprime. E a gente continua sendo mais um elo nessa corrente, que nos prende e prende as outras mães à nossa volta. Não. Não aceito. Não comigo. Não com você que tá aqui. Se rebelar contra esse formato de maternidade é o que vai nos levar à potência dessa vivência. E eu digo mais, tá? A gente precisa ousar desobedecer, ousar sonhar. E acho que muito dessa necessidade de ter esse checklist, essas 5 dicas, o passo a passo para educar, a necessidade de ter a resposta pronta vem desse lugar infantilizado de mulheres, mães, que ainda são crianças e que não conseguiram se libertar da própria infância. E da necessidade de agradar, de servir, de se encaixar na expectativa dos outros. É a falta de prática, de fato, em bater a mão no peito e dizer, é isso que eu acredito, e é isso que eu vou fazer. Foda-se. É aquele entrar por um ouvido e sair pelo outro? Tá bom. E fazer de fato o que você acredita. Para começar a fazer essa mudança nas nossas vidas, a gente precisa seguir alguns passos. O primeiro deles é enxergar esse checklist e o papel que ele tem em manter esse status quo. Entender que não é você, que não é a sua amiga. Tá todo mundo no mesmo barco. E a segunda é enxergar quais impactos isso tem em nós, nas nossas relações, na nossa vida, na estrutura da sociedade. Vamos começar falando como que a gente consegue enxergar esse checklist e identificar? A primeira coisa que eu peço para vocês é sair do automático. Começar a prestar atenção nas pequenas coisas que guiam o seu dia a dia como mãe. Começar a exercitar a presença, a autoobservação, para discernir algumas coisas. O que você acha importante fazer? O que você faz no automático que às vezes você nem sabe por que você está fazendo? Da onde vêm essas coisas? Ou melhor, de quem vêm essas coisas que você faz, sem nem saber direito? Você ouviu que devia fazer assim da tua mãe, da tua sogra, do teu marido, da pediatra, da amiga, do verdureiro? Sim, porque todo mundo tem sempre um palpite para dar. Mas se a gente for reparar, pouquíssimas pessoas querem de fato te ouvir, querem de fato entender qual é a tua essência. Eu tenho um reels sobre esse caso. Depois eu compartilho com vocês para vocês verem também. Mas voltando ao assunto. Da onde que vem isso que você faz com a sua criança, essa forma que você materna? Por que isso é importante para você? É muito importante a gente aprender a questionar, aprender a avaliar e a prestar atenção. Você já parou para pensar que, por exemplo, muita coisa que a gente acha que é verdade absoluta, na verdade não é? E vou dizer que eu só entendi isso de fato depois da gente mudar tanto de país. Na medida que a gente ia mudando de país, eu ia percebendo o quanto que coisas que eram consideradas indiscutíveis em um país eram totalmente diferentes em outros. Mas assim, tava todo mundo vivo, tava todo mundo bem, tava todo mundo parindo, todo mundo tendo neném, os nenéns todo mundo saudáveis. Como podia algo tão verdade absoluta num lugar não ser verdade no outro lugar? E ainda assim dá certo. Então a gente precisa entender que muita coisa do que a gente segue no dia a dia, que a gente acha que tem que fazer, não é de fato o que a gente tem que fazer. A gente só recebeu essa crença de geração em geração. Tem uma história, na verdade tem 2 histórias bem legais que trazem pra gente essa noção, assim. Então diz que tinha uma família, né,
em que a avó, a matriarca da família, ela sempre, aos finais de semana, ela fazia no domingo um almoço. E normalmente, eles viviam perto do mar, normalmente esse almoço era um peixe. Então, a avó ia lá, pegava o peixe, cortava o rabo, tirava a cabeça, fazia o peixe na frigideira, servia e todo mundo comia, era muito legal. Então, a menina dessa família, né, cresceu e um dia se tornou mãe. E ela começou a seguir essa tradição, então ela reunia a família na casa dela e ela, aos domingos, fazia, então, um peixe na frigideira. Ela cortava o rabo, cortava a cabeça e colocava o peixe. Tudo bem. Um dia, ela foi... A avó dela foi ajudar ela, né? E a avó dela arrumou o peixe e tal e colocou o peixe inteiro na frigideira. Ela falou, mas vó, como assim? Você não cortou o peixe, você não cortou o rabo, não cortou a cabeça? Minha filha, mas eu só cortava o rabo e a cabeça porque não cabia na frigideira. Essa frigideira aqui é grande, cabe tudo. A menina seguia esse padrão de cortar sem saber porquê, achando que tinha que ser desse jeito. Não tinha como ser diferente. E no fundo, o motivo pelo qual a avó fazia aquilo era específico, único, da avó, daquele momento que eles estavam vivendo. Quantas vezes a gente carrega crianças assim, gente? Quantas vezes a gente repete as coisas achando que tem que ser daquele jeito, a gente nem se questiona, a gente nem se dá a liberdade de questionar. E uma outra história que contavam bem nas empresas, eles contam muito para falar sobre cultura, né? Então diz que é de fato um experimento que fizeram com os macacos. Tinha uns macacos numa jaula e um cacho de banana. E toda vez que os macacos iam chegar perto do cacho de banana, eles levavam um jato de água. Às vezes conta que é um jato de água, às vezes que é um choque, enfim. Fato é que, ao longo do tempo, esses macacos aprenderam que eles não podiam chegar perto do cacho de banana. E eles começaram, então, a trocar os macaquinhos. Tirava um macaco e colocava um novo. Um novo que não tinha vivenciado o jato de água, ou o choque, né? Que não tinha vivenciado essa experiência ruim. O que acontecia? Quando o macaquinho novo, que não sabia de nada, obviamente, chegava perto, os outros macacos davam um jeito dele não encostar no cacho de banana. E assim, eles foram fazendo e foram trocando os macacos até que dentro da jaula só tinham restado macacos que nunca tiveram vivenciado o jato de água gelado. E eles ainda assim não permitiam que um ou outro chegasse no cacho de banana. Então essa também é uma história pra gente pensar um pouco, né? O quanto que a gente tá sendo macaquinho das coisas que a gente faz com os nossos filhos. O quanto que a gente tá só repetindo porque a gente aprendeu sem nunca nem ter vivenciado algo que de fato justifique aquilo. E enquanto a gente estiver seguindo isso que foi passado pra gente, sem a gente pensar a respeito, sem a gente questionar, sem a gente se dar esse direito, a gente tá sendo um macaquinho na jaula. Quanto mais a gente se torna consciente do que e por que a gente faz as coisas, mais em liberdade a gente pode viver. Vou repetir. Quanto mais você se tornar consciente do que e por que você faz as coisas, mais liberdade você vai ter no viver. Liberdade aqui, gente, não é uma coisa de anarquista, que não tem regras, vai viver enlouquecida no meio da floresta sozinha, não é isso. Liberdade é você se sentir no controle da sua vida. É você sentir que você faz escolhas de acordo com o que você acredita. E quando você sabe o que e por que você faz, isso começa a ser mais natural. E esse maternar consciente, você vai aprendendo a escolher. Você vai aprendendo a tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. E isso vai te trazendo leveza. Quanto mais autêntica, quanto mais verdadeira você conseguir ser com as suas escolhas, mais leve você vai se sentir. Porque, no fundo, gente, esse peso, muitas vezes, ele vem da gente ficar fingindo ser alguém que a gente não é, da gente ficar tentando se diminuir para caber num lugar que não é nosso. Quanto mais verdadeira você conseguir ser com as tuas escolhas e com a tua forma de fazer as coisas, mais leveza você vai sentir, porque menos energia você vai gastar tentando ser quem você não é. Quanto mais você se assume como você é, mais leve fica tudo mais fácil, mais fluido, mais natural. E mesmo que os desafios com as crianças não vão acabar, e
Sorry eu te dizer isso, mas é isso. O desafio com as crianças não vão acabar, a louça na pia não vai desaparecer, a roupa não vai se dobrar sozinha. Tudo isso continua. Mas você muda a perspectiva em relação a tudo isso e em relação à forma como fazer isso. É uma mudança que não acontece no externo, ela acontece dentro de você. É a forma como você passa a enxergar a vida que muda. É a forma como você passa a enxergar as coisas que você faz. E como você lida com o seu maternar. É isso que muda. E quando isso muda dentro de você, muda a tua capacidade de gerenciar essas expectativas todas. E você passa a discernir e a conseguir separar o que era a expectativa que você estava tentando atingir, que era uma expectativa do outro, que não era tua. E você vai deixando, sabe? É como se a gente carregasse, a gente vai carregando na vida uma mochila, né? E à medida que a gente vai passando pelas estações da vida, cada pessoinha vai pondo uma pedrinha lá dentro da nossa mochila, que não é nossa, que é dela. E vai pondo. O que a gente faz quando a gente não tá consciente disso tudo? A gente vai carregando essa mochila. E essa mochila vai ficando cada vez mais pesada. Então, quando você faz esse processo, e esse exercício simples que eu falei pra vocês, esteja presente, preste atenção. O que eu tô fazendo no meu dia a dia? Por que eu faço isso? Quem que me falou que isso era importante? Isso é de fato importante pra mim ou não? Quanto mais você conseguir discernir que pedrinha você tá carregando, olhar para as pedras, qual pedra é minha? Qual pedra eu vou deixar aqui no caminho? E aí você começa a tirar essas pedras da mochila e essa mochila vai ficando mais leve. Como que você faz isso, gente? De acordo com a tua essência, de acordo com aquela chave que a gente falou lá no primeiro vídeo, que é da conexão interna. Quando você faz essa tua conexão interna, você começa a ter a capacidade para separar o joio do trigo e para discernir o que é teu, o que é do outro, o que você quer manter, o que você não quer manter, seja ele teu ou do outro, né? Você também pode escolher não querer mais manter uma coisa sua e você pode decidir que, puxa, isso que esse outro aqui tá me trazendo é bem interessante, quero carregar sim essa pedra. Tá tudo bem? Essa é a autenticidade. Essa tá a essência, a verdade nesse maternar autêntico e consciente. E isso também começa a te distanciar de cobranças infundadas. De ficar tentando ser suficiente. Pra quem? Vai ser suficiente pra você. Pros seus filhos. Ok? Ponto. Porque essas cobranças todas, o que acontece? Elas acabam manchando o nosso maternar. De culpa, desse sentimento de insuficiência, do eu nunca dou conta, nunca tá bom o suficiente. Vamos lá, uma forma bem prática de a gente também exercitar isso no dia a dia. Quando alguém vier te dar algum palpite, você vai parar tudo e vai pensar: isso faz sentido pra mim? Eu acredito nisso que essa pessoa tá falando? Porque muitas vezes, gente, a gente, sem querer, abre a nossa guarda psíquica. A gente não tá protegida, né, no nosso lado psíquico. E mesmo a gente conscientemente não achando que o que a pessoa tá falando é importante, só o fato, dependendo de quem fala, só o fato daquela pessoa ter falado, aquilo chega em nós. A gente não consegue passar ilesa. Então, toda vez que alguém chegar pra você com um palpite, antes de deixar esse palpite entrar em você, pensa: faz sentido isso pra mim? Isso tá alinhado com o que eu acredito? Vocês lembram daquelas listas e aquelas exigências todas dos enxoval de bebê? Ah, chá de bebê tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter não sei quantos bores, tem que ter não sei quantos bicos de mamadeira. Bico de mamadeira tem que ser desse jeito. De novo aqui o sistema, o que vai fazer, tá? O sistema, vamos considerar todas as pessoas, né? O sistema somos nós todas, enquanto a gente não tá consciente. As pessoas vão falar muitas coisas. Elas vão te colocar muitas exigências, normalmente materiais. Mas quase ninguém, ou muita pouca gente vai te falar isso, que pra mim é uma das maiores lições, uma das maiores verdades. A maternidade não é feita de coisas. Não é baseada no ter.
ela é baseada no ser. É quem você é pro seu filho e para você mesma. Não vamos esquecer que a gente faz parte importante dessa equação, que vai fazer diferença. Quem você é pro seu filho e para você. É isso que vai te tornar uma boa mãe. Não é ter a térmica no quarto, os bicos de mamadeira, não é ter feito parto natural na floresta, cesárea, não é isso. É quem você é. E por isso que nesse processo, esse quem a gente é também vai se transformando. A gente vai evoluindo e a gente vai sendo capaz de oferecer aquilo que a gente acha importante. Todas essas exigências materiais, né, são mais uma forma só desse sistema nos limitar e nos colocar distante dessa potência que é esse despertar através da maternidade. Vou falar de novo, tá, gente? Prestem atenção, porque esse sistema não tá lá no Canadá, tá? Ele tá em todos os lados. Muitas vezes nós mesmas somos o sistema, com outras mães ou carrascas de nós mesmas, né? Então vamos parar com essa crença infantil de que é o outro que é o problema. Por favor, tá? Tô falando aqui assim pra gente conseguir enxergar, colocar os pingos nos is, mas não é o outro que é o problema. A gente vivencia isso também dentro de nós. E quando a gente vira a chave dentro de nós, o outro pode ser quem ele quiser ser, que não vai impactar. Cada vez que a gente julga uma mãe, a gente tá reforçando esse sistema. Cada vez que a gente se diminui para caber, a gente está reforçando esse sistema. Cada vez que a gente cede a uma crença limitante, cada vez que a gente aceita algo que não é verdade pra gente, só pra gente caber, pra gente obedecer, pra gente agradar, a gente tá fortalecendo o sistema. Então, o que a gente pode fazer pra quebrar com isso? Fazer escolhas diferentes. Ter julgamentos diferentes, ou melhor, não ter julgamentos. Entender que o teu checklist é diferente da amiguinha. Exercitar pensar o contrário. Já pensou? Pensar o contrário? Olha só. Na Áustria, por exemplo, ninguém fica descalço. Nem em casa, nem no trabalho, nem fora de casa, em lugar nenhum. Na Nova Zelândia, as pessoas vão descalço pro mercado. E isso é um ponto, assim, que lá na Áustria, né? Até no Brasil, às vezes a gente fala, que andar descalço vai ficar gripado, vai ficar doente. Gente, na Nova Zelândia, as pessoas vão descalço pro mercado. Dirige descalço, anda descalço na rua. Ninguém fica doente por causa disso. Ninguém fica mais doente por causa disso. Então, exercita pensar ao contrário. Tem que fazer assim. Tem mesmo. E se eu fizer daquele jeito? O que acontece? Exercita enxergar as coisas através de uma nova perspectiva. Por exemplo, a escola tem que ser bilíngue. Tem mesmo? Por quê? Quem falou? Porque é importante. É mesmo? Por quê? Porque vai precisar saber inglês. É mesmo? Quando? Por que agora? Vai se perguntando esses porquês até que você vai chegar na raiz da coisa. Você vai chegar na crença raiz que você tem. E provavelmente essa crença, se ela não é verdadeira de fato com você e com seus valores, provavelmente você vai chegar numa coisa assim que é imposta pelo status quo, pelo que a sociedade acredita, pelo que todos acham importante. Então, não, né, tem que ter escola bilíngue. Por que disso? Porque é importante. Por que é importante? Porque senão, quando for adulto, não vai achar trabalho. Senão, não vai passar no vestibular. Senão, não vai ter sucesso. Senão... Tem uma série de crenças nossas ou dessas falsas verdades que estão embasadas em grandes meias verdades. Não é porque uma pessoa é bilíngue que ela vai ter sucesso. Pode ser que ela tenha mais chances de conseguir certos postos em certos lugares, sim. Mas para ela ser bilíngue, ela não precisa ter aprendido inglês com 2 anos de idade. Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo assim genérico. Mas não, pode ser que você fale, não, pra mim é importante, porque pra mim a língua significa uma outra forma de pensar. Pra mim a língua representa a criança ter um contato com uma outra cultura, mesmo não tendo viajado pra essa cultura. Puta, ok, vai fundo, cara, vai fundo. Só vamos pensar essas coisas que a gente decide do porquê que a gente decide o que a gente decide. Por que a gente acha importante o que a gente acha importante.
E lembrar que nada é uma verdade absoluta. Você já imaginou, por exemplo, o mundo daqui a 10 anos? Com o tanto de emprego que surgiu novo nesses últimos 4 anos depois da pandemia? Com inteligência artificial fazendo tradução simultânea, você já imaginou de fato o que vai ser importante? Será que a gente sabe o que vai ser importante? A ponto de achar algo tão importante de verdade assim hoje? Então é importante a gente trabalhar a nossa conexão interna para que a gente consiga fazer esse discernimento e que a gente consiga separar o que é do outro, o que é meu, para saber encontrar as suas respostas, né? Para saber discernir o que te faz bem, o que não te faz bem, que pedras você quer carregar na tua mochila, como a gente já falou. Tudo o que a gente percebe do mundo é uma decodificação do nosso cérebro. Então, o mundo que eu enxergo é diferente do que você enxerga. E isso justifica o meu checklist ser diferente do teu. A gente também precisa lembrar disso. Para não ficar cobrando nem esperando que a amiguinha vai ter o mesmo checklist que você. Que a amiguinha vai fazer as mesmas escolhas que você. Que vai considerar as mesmas coisas importantes. A gente precisa sair um pouquinho desse lugar de ficar buscando a aprovação dos outros, sabe? De ficar querendo que os outros validem quem a gente é, validem o que a gente fez. Então, para a gente fazer, de fato, essa revolução que eu estou propondo através desse maternar autêntico, que é um despertar, que é leve. Por que ele é um despertar, gente? Por causa disso. Você vai fazendo todos esses pensamentos, você vai entendendo como é que você funciona, por que você funciona. Isso é um grande despertar. Isso revela crenças que a gente tem, que a gente carrega não sei quanto tempo, que às vezes nem fazem sentido. Por que a gente fica tentando seguir cartilhas massificadas quando cada uma de nós é tão única? Então, vamos começar a identificar esses itens do nosso checklist, essas pedrinhas que a gente está carregando. Aonde que isso repercute? Da onde que a gente quer se liberar? E eu vou te propor um exercício. Passa a semana prestando atenção em tudo que você faz para sua criança. A gente já falou disso lá no começo, eu vou reforçar. Desde assim, da roupa que você escolhe, a comida que você faz, a tua forma de cozinhar, fralda, creme, remédio, brincadeira, hobby, música, como você faz a criança dormir, tudo. E vai se perguntando, por que eu faço isso? Por que eu faço isso desse jeito? Da onde vem isso? Foi alguém que me falou? É uma coisa que eu acredito? Foi alguma coisa que eu aprendi? Eu quero continuar fazendo isso desse jeito? E anota os insights, seja no celular, seja num caderninho. Vai anotando os insights, porque isso vai te ajudar a recriar esse teu checklist de acordo com o que você acredita. Isso vai te ajudar a abrir mão de uma série de coisas que você já não acha mais importante. Ou que às vezes nunca você achou, mas que você estava fazendo porque estava no automático ainda. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que esse sistema acaba impactando as nossas relações. A gente já sabe que esse mundo machista, capitalista, acaba impactando todo mundo. Mulheres, homens, meninos, meninas. Mas ele chega em nós diferente depois que a gente se torna mãe. É como se tudo aquilo que a gente já sentisse enquanto mulher ganhasse uma nova camada. A camada da mãe. E eu acho que a maternidade ela vai revelando camadas do patriarcado que a gente não conhecia enquanto a gente era, entre aspas, só mulher. Fácil de ver alguns exemplos, tá? Pensa assim, você, criança, nas festas de final de ano. O que você estava fazendo? Como era essa preparação do Natal, por exemplo? Aonde estava tua mãe nessas preparações? Agora pensa em você, mãe. Aonde você estava nessas preparações desse último Natal, por exemplo? O que você estava fazendo?
Quando você vê uma criança no parquinho, sozinha, chorando, o que você pensa? Vou ser honesta, tá? Nesse processo que eu fiz, sabe o que eu percebi que eu pensava? Cadê a mãe dessa criança? Eu pensava isso. Eu não pensava, cadê o pai? Eu pensava, cadê a mãe? Quando você vê um pai brincando com o filho no final de semana, o que você pensa? Eu percebi que eu pensava, ai, que fofo esse pai. Se fosse uma mãe, será que eu teria pensado nisso? Vocês já ouviram falar do termo paternidade ativa? Eu ouvi esses dias esse termo e achei engraçado, porque assim, no fundo, ninguém fala sobre maternidade ativa. Tem uma história que reflete bem esse impacto do sistema patriarcal, dessa lógica toda em nós quando a gente é mãe. Quando a Júlia era bebezinha, a gente ainda morava no Brasil e a gente ia várias vezes pra praia. E o Fernando sempre levava a Júlia no sling. Vocês não têm ideia de quantas pessoas paravam pra elogiar ele. Pergunta quantas pessoas paravam pra me elogiar quando eu tava carregando ela no sling. E aí eu volto naquele tema. Quantas vezes você é essa pessoa? Se a gente já é meio invisível pro sistema quando a gente é mulher, parece que quando a gente vira mãe a gente ganha uma capa de invisibilidade do Harry Potter. Isso eu tô falando de coisas bem fáceis de identificar. Cada uma de vocês deve ter vivido vários exemplos desses. Mas tem algumas camadas que são bem mais profundas nessa invisibilidade ou nesse impacto que o sistema tem em nós. São momentos que a gente, por exemplo, não se dá o direito de cuidar da gente primeiro, antes de cuidar dos outros. Ou a gente acha que não tem o direito de descansar, por exemplo, porque tem sempre tanta coisa para fazer. Você se dá o direito de se descansar? Você se dá esse direito de sentar assim no final de semana, sábado, domingo, não fazer nada, só descansar? Tem uma coisa que a gente viveu quando eu tava morando na Nova Zelândia, que pra mim, assim, simboliza bem esse lugar. Eu sempre me considerei feminista. Mas, quando eu tava na Nova Zelândia, eu não estava trabalhando, eu estava só cuidando da casa das crianças. Teve uma vez que o Fernando chegou da faculdade e eu tava perguntando pra ele como é que tinha sido, toda animada, querendo saber como é que foi o dia dele, porque afinal eu tinha ficado em casa só, vivendo com criança, sem ter contato com outros adultos. E aí ele falou, ai, tô cansado e tal. Nossa, fiz tanta coisa. E aí eu falei assim, nossa, eu não fiz nada hoje. Ele olhou pra mim. Você não fez nada? Você cuidou de criança, você trocou fralda, você fez criança dormir, você foi no mercado, você comprou comida, você fez comida. Eu não reconhecia a importância do trabalho, do cuidado que eu tava fazendo com as crianças. Sabe essa história da gente só ter valor quando a gente tá produzindo? Então, eu não sentia que eu estava produzindo e, portanto, eu não via valor em mim mesma. Eu não via valor no que eu estava fazendo. Mas eu estava criando dois seres humanos. Então, quando eu falo que existem camadas muito mais profundas dessas crenças, esse é um exemplo, tá? E esse exemplo até acho que já tá ficando mais, já tá se tornando mais consciente porque a gente tá falando mais sobre isso. Mas quantas vezes a gente escuta, né? Você trabalha ou só fica em casa? Quando que você vai voltar a trabalhar? Né? Tipo, meu, já tô trabalhando mais do que nunca na minha vida, né? A gente brincava quando eu trabalhava numa empresa, a gente brincava que ir pro trabalho era tipo tirar férias. Porque às vezes é muito menos demandante do que você ficar em casa com duas crianças cuidando de tudo, né? Então, tem algumas formas que esse sistema nos impacta, que a gente ainda precisa descobrir, que a gente ainda precisa, sabe, tirar os véus. Tem uma camada que aconteceu esses dias, gente. Então, assim,
A Júlia tem 7 anos, pelo menos há 7 anos eu tô nessa jornada e eu comecei ela um pouco antes já, porque eu já tava, né, pensando a respeito de todo esse esquema das mães e tal, antes de ser mãe eu já pensava nisso. O Arthur tava fazendo uma dieta que ele tava sem comer glúten. E eu vi o Fernando separando um pão pra ele. E o pão parecia igualzinho o pão com glúten. Automaticamente eu assumi que o Fernando não estava mantendo a dieta do Arthur. E eu fiquei tão brava que reagi assim muito rápido e nem dei tempo do Fernando explicar que apesar daquele pão parecer um pão com glúten, ele era um pão sem glúten. E aí, quando a gente foi conversar depois, né, porque rolou um pau, e aí a gente foi conversar depois, o Fernando falou assim pra mim: amor, você não tá sozinha. E aí eu percebi que apesar de racionalmente eu saber que eu não tava sozinha, a sensação que eu carrego é de que eu estou sozinha. É desse fazer tudo sozinha, ter que dar conta de tudo sozinha. Essa dor, gente, ela não é minha, dessa vida que eu tô levando agora. Mas é uma dor que a gente carrega, nós, mulheres, mães. A gente carrega essa dor. Quantas vezes a gente se sente sozinha na caminhada? Quantas vezes a gente de fato está sozinha versus quantas vezes a gente não está sozinha, mas a gente se sente sozinha. Porque a gente aprendeu desde muito cedo que a mãe é invisível e que ela assume esse papel de cuidar e que isso não é valorizado e que esse lugar é muito solitário. A gente não precisava da nossa mãe falando isso pra gente. A gente via, a gente sentia. A gente sentia ela, a gente sentia por ela. E lá no fundo a gente entende o que isso significa quando a gente se torna mãe. Além dessa questão de se sentir sozinha, tem ainda aquelas situações que, de fato, a mulher está, né, às vezes com um companheiro ou não, mas assim, ela tá com alguém perto que não assume de fato o papel de protagonista na educação das crianças ou do cuidado com a casa. E quantas de nós ainda usa esse termo ajuda? Ah, meu marido ajuda. Gente, marido, pai, não é ajuda. Pai e marido devem ser adultos funcionais que entendem o seu papel, protagonista, no cuidado com a casa e com as crianças. E para mim, essa camada, ela vem muito assim com aquele selo do padecer no paraíso, essa solidão silenciosa pela qual as mulheres passam. Que, é padecer no paraíso, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Como é que eu vou reclamar? Tô com um filho saudável, tá tudo bem, tenho trabalho, tenho casa. Dá quase culpa da gente achar algo ruim. Não era pra estar feliz? Eu sou mãe, eu quis, eu escolhi. Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção para ir desvelando essas camadas, porque às vezes elas estão tão fundas que a gente não enxerga de primeira. Talvez você mesmo me escutando vai achar que não tem nada a ver com você isso, que isso não acontece com você. Eu espero, de fato, que você já tenha passado por essa fase e já tenha tirado isso do teu bolsinho de crenças. Mas pode ser que essas crenças só estejam tão enterradas em você que ainda não vieram à tona. E por que eu tô falando tudo isso? O que tudo isso tem a ver com essa maternidade que liberta? Quando a gente consegue enxergar isso e transcender esse checklist, transcender essas expectativas, começar a montar o nosso checklist de acordo com a nossa crença, de acordo com quem a gente é, o que acontece com você? Você deixa de seguir uma maternidade ditada pelos outros, independente de qual outro seja, porque aqui vamos deixar muito claro uma coisa: às vezes, até a educação respeitosa pode se tornar um checklist não saudável.
Mas enfim, quando você se torna consciente disso, você consegue deixar para trás esse seguir o que os outros ditam para você e começa a fazer você o que é certo. E aí a gente tem aquele alinhamento que a gente falou lá no começo, entre o pensar, o sentir e o agir. E esse alinhamento traz harmonia, prosperidade, abundância, leveza, liberdade. Quanto mais verdadeira você for com você mesma, mais alinhado tiver esses impulsos, né? Melhor vai ser o teu maternar, mais leve você vai ter, mais tranquilidade. E mais. Quanto mais você fizer isso, mais inteira você vai se sentir. O Evangelho de Maria Madalena, ela traz que um aprendizado que Jesus, né, trouxe para ela, que o objetivo da nossa existência aqui é nós nos tornarmos antropos. Antropos vem no sentido de ser humanos completos, não perfeitos, porque a perfeição não tá nesse nível aqui, tá? Terra, não somos perfeitos aqui, mas completo, inteiro. Como é que a gente se torna inteiro? Quando a gente faz essa união, esse alinhamento em nós mesmas, não é com o outro. Você não se torna completa através do outro, você se torna completa em você. Inclusive, né, aquela fala de Cristo, de sedes perfeitos, tem já alguns estudos que indicam que essa tradução foi errada, que era sedes completos, inteiros em si. E aí, aqui, a gente vai falar um pouco da importância desse caminho interior, que traz esse despertar, que não é só um despertar para o sistema, é esse despertar de dentro para fora. E é a partir daí que a gente se sente inteiras, que a gente se sente completas, que a gente se sente mais autêntica e que a gente sente que a gente tem liberdade para ser quem a gente é. Esse caminho interior traz uma profunda transformação. É a alquimia de transformar o que é pesado, difícil, denso, como por exemplo a culpa, as expectativas, a solidão, em algo positivo, em algo que te eleva. O ouro aqui são essas transformações e esses aprendizados que você consegue trazer para a tua vida a partir dessas dificuldades da maternidade. A partir desse peso, dessa culpa, você vai ganhando consciência, se empoderando das suas escolhas, da sua forma de viver. E começa a transformar isso numa mudança real de comportamento, mudança de perspectiva, a forma como você enxerga o mundo é diferente. A forma como você vive os seus dias passa a ser diferente. Você já pensou como é grande isso? A gente esquece, a gente não presta atenção, mas a forma como você vive cada dia, ao longo do tempo, é a forma como você vai viver a tua vida. E aqui a gente não tá falando só mais dessas escolhas que você faz no teu maternar. Você passa a se tornar mais consciente das escolhas que você faz para tua vida, para os seus relacionamentos. Passa a ter poder de construir a vida que você quer para você. A gente deixa de ser consequência do nosso contexto e passa a assumir um papel protagonista na criação do maternar que você quer e da vida que você quer. E aí, essa vida, esse maternar fica realmente autêntico. Então, gente, vamos parar de enxergar a maternidade como essa infinita lista de tarefas. Vamos começar a enxergar a maternidade como uma oportunidade de você revisar essa mochila que você está carregando e de você construir o teu repertório, montar a tua mochila com a bagagem que você quer carregar. E aí eu garanto que essa jornada do maternar vai passar a ser mais gostosa, mais leve. Vai passar a te dar prazer, porque você vai viver essa transformação. E você vai sentir em você como isso melhora a tua vida, as tuas relações. Quando a gente expande essa perspectiva, a gente para de focar
na lista de coisas a fazer, no checklist, fiz isso, fiz aquilo, deu certo, não deu certo. E começa de fato a construir uma nova vida. Uma nova vida onde você vai se sentir inteira, completa. Não porque o outro está te completando, mas porque você encontrou o caminho para você mesma. Ficamos então com esse primeiro exercício de avaliar o checklist. Me conta depois o que você achou desse vídeo, como ele chega para você, que insights você teve, como que tá sendo esse teu processo de despertar. Eu vou adorar escutar e vou adorar conhecer um pouquinho mais de como isso está mudando o seu maternal.